A bênção. Graças e paz, meu Bênção, querido. graças a Deus. Bênção, né? Tá me cortando aqui, né? Tô cortando aí. Ajeita pra melhor aí. Vai baixar aí. Aí deu certinho. Amém? Melhorou agora? Melhorou? Então, vamos começar aí em nome de Jesus. Já tem algumas pessoas chegando aí. Algumas pessoas chegando agora, tô... Aos bem... Nosso propósito maior é falar um pouquinho sobre a Páscoa, né, pastor? Isso, Páscoa, isso. é isso. Tem gente que acha que Para quem... Páscoa é chocolate. E, na verdade, não é bem assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a Só Bíblia para quem diz? está chegando aqui, só para quem está chegando aqui e não te conhece, pastor, tenho aqui amigos meus, Rodolfo e Thelma, lá dos Estados Unidos. Pai do Senhor, pastor Atos, Deus abençoe. Então, Rodolfo e Thelma, esse que está na tela aí comigo. Marlon, também amigo meu, está entrando aí agora. Amém. Tá na tela comigo é o pastor Alberto Bahia, daqui da Igreja Batista Nova Jerusalém. Ele Eita, vai. Minha esposa também entrou aí agora. Fernando, amigo meu, também entrando agora. Fernando, um abraço para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. amém. Amém. Pastor Mais Atos pessoas entrando. Pastor situação. Alberto, fala aí, pastor. O que as pessoas, Pastor, qual é o intuito dessa nossa live? deixa eu falar de você primeiro. Pastor Atos é um presente que Deus nos deu, né? Trouxe esse mineirinho abençoado para estar conosco aqui em Pedro Canário. E a gente tem muitos pontos em comum. Dentre eles, uma versão um pouco maior do que o comum, ao açúcar, né? A gente come bem pouco açúcar, ele come menos do que eu ainda. Verdade. Essa semana ele chegou aqui em casa para tomar um café, aí tinha uma banana cozida. Ele ficou todo feliz, que coloca a banana cozida e toma um cafezinho por cima. Verdade. É bacana, muito bom. Mas Verdade. o propósito, pastor, nesse estudo é a gente tirar algumas dúvidas, né, com relação à Páscoa, o que é a Páscoa, qual o motivo, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que Deus manda, deixa de mandar, o que, enfim, onde surgiu, por que surgiu, quando surgiu, existe ainda, não existe, como deve ser comemorado ou não pode ser comemorado, enfim, tirarmos as dúvidas e as pessoas também terão a oportunidade de perguntar, né? Tirar suas dúvidas. Bem? Vamos começar Amém. por Começar com a oração, né, pastor? começar orando? Vamos começar orando. Amém. Senhora, ore por nós aí, fazendo um favor. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, queremos glorificar ao Senhor, exaltar ao nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nos fez, nós somos feitura das mãos do Senhor. Pai, eu quero te louvar pela oportunidade que nós estamos tendo de aprender do Senhor, aprender da tua palavra. Eu quero apresentar teu filho, pastor Atos, na tua mão, pedir a bênção do Senhor sobre ele, sobre sua esposa, seus filhos, seu ministério. Enfim, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que as pessoas serão alcançadas através desse bate-papo, sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu A irmã pastor, você vai... Nelma, graça e paz, irmã Nelma, Samuel, um abraço para Samuel. Deixa eu só fazer uma abertura aqui para vocês que estão nos assistindo. Vocês têm a oportunidade também de fazerem suas perguntas, tá bom? A qualquer momento, você pode mandar sua pergunta ou sua contribuição nessa live. Você pode mandar também sua contribuição nesse bate-papo nosso, tá bom? Talvez tenha alguma curiosidade, algo para complementar a minha ou a fala do pastor Alberto Bahia. Você está completamente aberto aí, o espaço está aberto a você para fazer sua complementação, sua pergunta, participar de uma maneira ou de outra, você pode participar desta live, desse bate-papo, como disse o pastor Alberto Bahia. Vamos Amém? começar por aqui lendo um texto, pastor? Vamos, vamos. Falei um texto aqui interessante, em Números, no capítulo 9, né? Número capítulo 9. Talvez aqui seja oficialmente o começo da Páscoa, né? Oficialmente aqui talvez seja o começo. Números 9, capítulo 1, melhor, versículo 1, capítulo 9, o versículo é o 1. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado,
no dia 14 desse mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Bem? Então aqui, só para a gente se situar, né, pastor? Para a gente se localizar na questão da Páscoa. Fala para nós o que é o nome Páscoa, pastor. Fala para nós o que significa, como é que é do nome Páscoa. Como é que surgiu esse nome? Eu peguei, justamente para essa questão do nome, pastor, texto de Êxodo 12. Sim. Sim. Até anotei aqui. Quando, na ocasião da 10ª praga, da libertação do povo do Egito, Deus coloca a 10ª praga, né? Que seria a morte de todos os primogênitos. E a Páscoa seria essa passagem do anjo de Deus sobre todo o Egito. E aquele que estivesse com sangue nos ombrais, às suas portas, o sangue do cordeiro, que tinha toda uma preparação, desde o modo de matar e preparar e comer, e como deveria comer, toda essa preparação, a Páscoa seria isso, a passagem do anjo da morte sobre o Egito e sobre o arraial de Israel. E aqueles que estivessem com sangue do cordeiro nos ombrais daquela casa, o anjo não entraria com espada, não mataria o primogênito. Então essa foi a Páscoa, como disse Deus lá no Êxodo, né? E o meu anjo vai passar por meio de vocês. A Páscoa, a base dela significa isso mesmo, passagem, né? A passagem. Então o anjo de Deus... Só para a gente se situar, pastor, é interessante observar o seguinte. Por mais de 400 anos, o povo de Israel esteve no Egito. Sim. O povo de Israel esteve no Egito. Uma boa parte desse período, eles estiveram no Egito como escravos. Os últimos anos deles foram anos que eles eram escravos no Egito. E Deus tinha uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, e para José, que foi o primeiro que foi para lá, para o Egito. Deus tinha uma promessa para todo o povo de Israel que iria levá-los do Egito para Canaã, que era uma terra da promessa, que é onde a Palestina hoje, a terra de Israel, aquela região ali, aquela região do Oriente Médio ali, é onde Deus preparou para o seu povo. E é interessante, Deus faz essa promessa para eles, e agora, quando eles são escravos, Deus levanta um líder, Moisés, que todos conhecem a história, e através de Moisés, Deus faz o quê? Deus leva uma mensagem para Faraó, que era o governador daquela época. Na verdade, o Egito, naquele período, ele era a potência mundial. Então, o que Moisés faz? Moisés vai até Faraó, pede para ele deixar o povo de Israel sair. É interessante quando fala pede para sair, Faraó não deixa, a gente acha assim, puxa, Faraó não deixou. Mas não é tão simples assim. Eles eram escravos, era a mão de obra que o Faraó tinha. E quando Moisés fala, Moisés não era ninguém diante de Faraó. Então o Faraó tem um coração duro, não permite que o povo saia, não permite que o povo saia, Deus começa a enviar pragas. E aí, se você achar interessante, pode até falar sobre essas pragas, né? Porque essas pragas tinham, muitas delas, ou quase todas elas, tinham a ver com as divindades que eram adoradas ali no Egito, que Deus estava envergonhando ela. Mas, para a gente resumir, para a gente não falar de muitas coisas, mas focar na Páscoa, a 10ª praga que vive no Egito é chamada a praga da morte dos primogênitos. O que é isso? O primeiro filho de cada família, a primeira pessoa a nascer. Você é primogênito, pastor? Não, eu sou terceiro. Também não sou, não. Eu ia escapar dessa aí, eu ia escapar. Aí, Deus faz. Deus estabelece que em um certo dia, se o Faraó não deixasse o povo ir, o primeiro a nascer de cada casa, seja ele novo, velho, criança, adulto, não interessa, o primogênito de cada um, isso aí tem um peso muito grande, porque o primogênito, ele tinha todas as bênçãos da família. Ele tinha um privilégio, era respeitado, ele era uma liderança natural. E quando
Deus fala que vai matar o primogênito de cada família, ele está tirando a base que no futuro seria o líder daquela tribo, daquela nação, daquela família, enfim, daquele clã. Então Deus faz o quê? Deus fala que vai mandar a morte do primogênito. Mas Deus dá um livramento para o povo. O que era? Deus diz para os judeus, para eles matarem um cordeiro, cada família matasse o seu cordeiro, cada um matasse o seu, assasse o cordeiro, mas o sangue daquele cordeiro deveria ser colocado nos umbrais. Não é isso? Deixa eu ler esse texto aqui. É o texto que eu separei. É o texto que eu separei. Então, em Êxodo 11, entra a 10ª praga, até aí. E o texto que eu separei é justamente esse. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, um cordeiro. Então, se a família for pequena para um cordeiro, então vai convidar o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, e conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis e quantos basta o cordeiro. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito e todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Complementando aí a solução que Deus deu para o povo de Israel não ser atingido pela 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Né? Então, pastor, é a origem da Páscoa, né? Porque origem. Colocam... É só abrir um parênteses aqui, meu pastor, para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, pastor Eduardo, lá de Estados Unidos também entrou agora, um abraço, pastor Eduardo, Alexandre, Deus, um abraço para vocês. Olha, quando vocês quiserem participar, seja complementando ou fazendo uma pergunta, tanto eu quanto o pastor Alberto, estamos aqui abertos para vocês assim fazerem em nome de Jesus. Amém? Pastor Alberto. Mas, então, pastor, quando eles colocam o sangue, a marca do sangue, uma mancha de sangue, não sei como é exatamente o que era, né? Em cima dos umbrais, o anjo, quando vinha para matar em cada, visitou casa por casa, podemos assim dizer, né? Claro que foi tudo ao mesmo tempo, a gente fala, visitou, a impressão que dá que ele chegou aqui, oi gente, vou te matar. Não é bem assim, né? Naquela noite, a morte passou por todas as casas. Onde tinha o sinal do sangue, isso é profético, isso é forte. Onde tinha sangue, não houve morte. Verdade. Na verdade, ali, para aquele povo da época, aquilo ali literalmente era Passover, que no inglês é passar sobre, que é a Páscoa, passar por cima. O irmão Clemência me procurou, ele entrou aqui agora. Ela não tinha Instagram, pastor, como é que eu faço para ver? Você baixa o Instagram, vai lá. Um abraço, irmão Clemência. Glória a Deus. Então, amado, o anjo passa sobre, ali não mata. E naquele dia que começou a Páscoa, que surgiu, então, esse ritual da Páscoa, Deus deu livramento ao seu povo. E naquela mesma noite, pastor, naquela mesma noite, Faraó mandou todo mundo embora. Porque ele percebeu que não tinha como segurar um povo tão forte, tão aquele poderoso. Que se achava tão forte, né? Ele se achava poderoso. Na verdade era. Você vê, hoje, nós temos aí, daquela época para cá, 5 mil anos, 4 mil anos, né? 4 mil anos, e as pirâmides estão lá até hoje, rapaz. Os caras... Pastor Fernando, Mantenópolis, aí a gente, tá? Um abraço, meu pastor. Você é gente demais, rapaz. Estou chegando amanhã. Pastor Fernando. Agarrou aí, pastor? Sua internet deu uma travada aí, meu pastor. Pastor Alberto. A internet do pastor Alberto deve que deu um títio lá. Parece que agarrou, mas nós vamos continuando aqui até o pastor Alberto voltar lá.
Então, o pastor Alberto está falando sobre a origem da Páscoa, né? De fato, do Egito, e o livramento que Deus deu. Deixa eu chamar o pastor Alberto de novo, porque ele acabou por... O pastor Alberto Bahia, a internet dele caiu, parece que ele ficou ali. O pastor Alberto Bahia atende aí, para a gente continuar a nossa conversa. Aí, não importa. Caiu aí, né, pastor? Você foi cumprimentar o pastor Fernando ou sua internet caiu? Agora que tá bom, rapaz, agora que tá chegando gente de peso para dar uma força a nós aí. Pastor Fernando é um amigão do meu coração, tá? Pastor, novo. Quando é que a Páscoa judaica tornou-se uma Páscoa cristã? Não vamos entrar ainda no desvio histórico, não. Não, a Páscoa judaica é o livramento do povo de Israel do Egito. Eles comemoravam todo o início do ano, lá era o início, comemorava-se a Páscoa. Sim. É interessante observar, pastor Ato, o seguinte. Quando eles saem do Egito, eles começam a caminhar em direção a Canaã, certo? E eles caminham por 40 anos no deserto. 40 anos. O pessoal estava com o coração bem duro mesmo, porque teve que ficar 40 anos no deserto para morrer todo mundo. Nesses 40 anos no deserto, eles foram instruídos a celebrar a Páscoa. Então, todo ano eles celebravam a Páscoa. Eles chegam na Terra Prometida e os líderes que são levantados ali, juízes, depois reis, eles celebram a Páscoa. Alguns mais ou menos, outros meio esquecidos, mas o mandamento da Páscoa continua. E eles vão celebrando, e aí eles vão para o cativeiro, no cativeiro eles celebram, não celebram, quando eles voltam para cá, os líderes, Zorobabel, Esdras, Neemias, gente, nós precisamos voltar aqui, celebrar a Páscoa. Então, eles celebram, e aí continua a vida. Quando chega na época de Jesus, a Páscoa já era celebrada. A Páscoa já era celebrada. Jesus, então, celebra a Páscoa dos seus discípulos. Tem gente que acha que a Páscoa surgiu quando Jesus morreu. Jesus morreu e... Não. A Páscoa apontava para Jesus. Uma sombra, né? A sombra. Porque, na verdade, era chamado... o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. O Novo está dentro do... O Novo fala onde Jesus ia nascer, fala de que família ele ia nascer, que cidade que ele ia morar, o nome que ia dar para ele. E fala que a mãe dele não ia ser virgem até ele. Né? Tem gente que pensa que Maria depois continuou virgem. Não, ela foi virgem até ter Jesus, depois teve outros filhos, né? Outros filhos. Mas tudo que a respeito de Jesus está escrito no Antigo Testamento, principalmente no profeta Isaías, que praticamente descortina. Então, quando na época de Jesus, já existia a Páscoa, já existia. Aí Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Tanto é que ele disse: há muito desejei comer convosco essa Páscoa. Ele queria realmente comer aquela Páscoa. E aí, logo após eles comerem a Páscoa, vem toda aquela aparição, vem aí os açoites, a crucificação e a ressurreição. E aí todo mundo já conhece a história. Então, a Páscoa, aí a partir dali, os cristãos entenderam que a Páscoa, que parecia ser uma festa judaica, na verdade era uma festividade que apontava para o Messias, que é o Cristo, que é Jesus. E aí os cristãos passam a comemorar a Páscoa como Jesus, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado. Complementa para nós aí. Não, eu tava... Porque nós vamos falar da Páscoa do início até o desvio histórico. Então nós falamos do início, que ela surgiu com Israel, saindo do Egito, livramento de Deus mediante a 10ª praga, que era a praga da morte dos primogênitos. Quando é que ela se tornou uma Páscoa cristã? Saiu da cultura judaica para ir para a cultura do cristianismo. Sem entrar, contudo, na Páscoa
católica, na Páscoa do Estado. Vamos entrar ainda na Páscoa do cristianismo. Quando é que a Páscoa entrou no cristianismo? Deixa eu entender a sua pergunta. Você quer falar sobre quando a igreja se associou ao Estado e criou a cristandade? Não, isso aí é depois, né? Isso aí já é lá em 300, nós vamos falar sobre isso aí com o desvio histórico dela, né? Mas ó, eu estava pesquisando aqui, pastor, e aos irmãos que nos ouvem aí. Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Sim. E Jesus, ele, comemorando a Páscoa, ele fala para os discípulos, olha, isso é meu corpo que é dado por vós, isso é meu sangue que é dado por vós, comam, bebam, toda vez que vocês comerem do corpo e beberem do vinho, do sangue, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que eu venha. Enquanto alguns, eu não sei se o seu pastor Alberto Bahia vai concordar comigo, mas enquanto alguns escolhem relembrar da Páscoa e o que ela significou uma vez no ano, eu entendo que nós fazemos isso de maneira física todos os meses, quando na ocasião da ceia. Porque ela traz de fato à nossa memória a morte de Cristo, como o próprio Jesus disse, e Paulo reprisa isso em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo reprisa isso quando ele fala, olha, o que eu recebi eu também vos ensinei. E ele começa a falar aquilo que ele havia recebido de Jesus, quando ele fala, toda vez que você comer o pão e beber o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E o que nos livrou da morte foi o sangue de Cristo, assim como que livrou o povo da morte em Israel, foi o sangue do Cordeiro. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Nós não esperamos uma vez no ano, né, após o Carnaval, se não me engano 40 dias, não é isso? Para comemorar a Páscoa e com um desvio histórico completamente torto que a gente tem hoje. Mas vamos pensar assim, nós não esperamos um ano para comemorar a Páscoa ou para anunciar o nosso livramento. O nosso livramento a gente vive todos os dias, quando nós vivemos Cristo. Todos os dias nós vivemos Cristo, todos os dias eu sei que eu, o Senhor e os nossos irmãos que estão nos vendo também vivem dessa maneira. Mas aquela questão de anunciar a morte de Cristo até que ele venha, pelo menos aqui na Igreja Batista de Getsemane, todos os meses a gente faz assim. A gente anuncia a morte até que Jesus vem na ocasião da ceia. Qual é o seu entendimento, pastor, com relação a isso? Não, é interessante isso aí, porque entenda bem. Quando no Antigo Testamento, a Páscoa dos judeus, era um livramento deles da escravidão, da morte, daquele sistema egípcio. Para nós hoje, a morte de Cristo, ela representa tudo isso e muito mais. Nós estamos livres da morte, nós estamos livres do pecado, né? Então quem tem o sangue de Cristo, quem aceitou o sacrifício de Cristo, não tem pecado? Não, continua tendo pecado do mesmo jeito. Continua sendo pecador do mesmo jeito. A questão agora é que o pecado para o cristão, ele é um acidente de pecado. A gente erra, é como se você estiver lavando uma louça na sua casa. Está lavando a louça, quem nunca quebrou um copo, quebrou um prato, né? Caiu, quebrou. Você fica feliz? Não. Mas você quebra? Quebra. Isso é um acidente. Para nós, o pecado também é um acidente de percurso. Então, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, que ele morreu, o Cordeiro que morreu em nosso lugar, né? Nós temos agora a marca do sangue de Cristo sobre nós. O sangue de Cristo está sobre nós. Assim como o sangue no Egito estava nos umbrais das portas, hoje nós temos o sangue de Cristo que está sobre nós, a nossa casa, a casa que é o nosso corpo, né? E a morte não pode nos tirar. Eu complemento com João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso? Se o peso da escravidão do Egito, o livramento dela passou pelas 10 pragas, e a última sendo o peso da morte, e a morte foi tirada do povo de Israel pelo sangue do Cordeiro Pascual, lá na ocasião da última praga, o nosso Cordeiro Pascual é Cristo, que o peso da condenação da morte sobre nós, Cristo tirou.
Cristo pagou por nós. Né? Nós não tínhamos condições de pagar. Cristo pagou. Agora, a questão da comemoração da Páscoa. O senhor espera um ano para comemorar a Páscoa? Na verdade é o seguinte, entenda bem. Eu conversei com um amigo meu que pertence à comunidade judaica. Todos os anos eles comemoram a Páscoa, literalmente a Páscoa. O judeu, né? Sim. Eles comemoram no estilo judaico mesmo, matam o cordeiro. Porque entenda bem, a Páscoa, mais na frente vamos falar sobre isso, ela não é criança de chocolate, coelho, ovo, não tem nada a ver com isso. A Páscoa judaica era uma festa, como nós fazemos aqui o Natal em família. Interessante isso. Tem algumas culturas que tem o Thanksgiving, os americanos, alguns europeus também têm o Thanksgiving, que é uma reunião de família onde eles matam, mas como morto, né? Assam peru, outros assam carneiro e tal, e eles comem. Os judeus, eles têm um cordeiro, degolam, matam e tal, tudo mais, preparam com as ervas amargas, e aí eles juntam a família e eles comem. Então, é a Páscoa que o judeu foi embora. No nosso caso, na nossa igreja, na minha opinião, a gente deveria fazer algo semelhante. Mas nós cristãos temos muita dificuldade em cumprir as festas bíblicas. A gente cumpre muito as festas que a gente conhece. Igreja comemora aniversário de fundação da igreja, aniversário do ciclo de oração, aniversário da União Feminina, aniversário do presbítero Antônio Marcos, aniversário do diácono Paulo Pereira, e por aí vai. Quer dizer, acho que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, o que a gente deve, por exemplo, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, são festas bíblicas, a gente não comemora, tem dificuldade de comemorar. Né? A ceia do Senhor é bíblica, a gente faz. O lava-pés a gente não faz. A gente não faz lava-pés. Dificilmente faz. Quando faz, o povo gosta, mas deveria ser feito antes, sempre, porque Jesus lavou, então, assim, se deve limitar. E se eu não lavar meu pé, eu vou lavar sim. Se você não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Eu não lavo. Então, pastor, É complicado. É difícil. É difícil. Porque, na verdade, entenda bem. Quando Jesus foi falar acerca do vinho novo e das vestes novas, ele explicou para os religiosos. Não se coloca remendo novo em pano velho. Você está com uma bermuda rasgada, você vai lá e põe um pano novo, costura costuradinho, quando você lavar, o pano escolhe e rasga, fica pior ainda. Hoje em dia não usa mais fazer remendo, hoje em dia usa calça rasgada, né? Mas não costura, antigamente usava, botar agora remendo. Agora é moda. Colocava o remendo, hoje não pode colocar mais nada. E o vinho novo é o seguinte, você colocar o vinho novo no outro, o vinho expandir, leveda, expande, aí estoura o barril, estoura tudo. Aí o que ele queria dizer com isso? Ele não estava falando nem de roupa, ele está falando de estrutura. A velha estrutura, a estrutura religiosa não suporta o evangelho que ele é. Porque nós criamos um protótipo de pastor. Pastor que se for do padrão, gente certinho, calça comprida, gravata, terno, tudo certinho. A gente tem ela meio sem graça, porque fugiu o padrão. Se o pastor for mais alegre, nós somos assim, já foge um pouquinho do padrão. Eu sou da época que pastor tem que ter cara fechada. Pastor, até hoje tem gente que acha que pastor tem que ser cara fechada e solitário. Pastor não começa com eu não sigo a ser pastor. Eu entendo que Jesus é do povo. Meu sumo pastor do povo andava com eles falavam que esse aí come e bebe com os pobres. Come e bebe com os comilhões. Jesus ia nos bares, já para acreditar. Jesus ia nos botecos. Começar a trabalhar. Hoje em dia, passar perto de um bar, o pessoal fala, o pastor passou perto do bar. Porque a estrutura religiosa é muito grande. Muito grande. Mas nós temos que vencer e implantar aquilo que a Bíblia nos ensina. É isso que tem que ensinar. E não a estrutura religiosa, e sim aquilo que a Bíblia nos ensina. Fala aí, pastor. Pastor, e o ovo de Páscoa então, hein? Eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo aí, para vocês que estão nos vendo nesse instante,
Vamos entender isso aí. Eu sei que você... Pastor, Ah, eu vou fazer uma pergunta aqui para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo nesse instante. Eu gostaria de ver a sua participação. O ovo de Páscoa, para aqueles que estão nos vendo e participando conosco, quando é que o ovo de Páscoa entrou na história? Você que está nos assistindo, você se arriscaria a dizer do ovo de Páscoa? Por que do ovo? Coelho? Parece que tem umas coisas que não tem nada a ver com nada. O coelho não bota ovo, mas colocou o coelho para botar um ovo de Páscoa, tudo coloridinho, bonitinho. A história diz que se escondia os ovos e colocavam crianças para procurar estes ovos. Isso tem alguma coisa a ver com a Páscoa? Não tem? É uma coisa nossa, do Ocidente? É uma coisa do Oriente? Como é que funciona esse negócio? Então você que está me vendo aí, você que está me assistindo, tirando o pastor Alberto, que eu creio que ele está já... O que você acha desse negócio do ovo de Páscoa, do coelho? O que você me acha disso aí? O que você me fala desse negócio aí? Eu sei que tem muitas histórias, mas todas convergem basicamente para uma única fonte, né? Uma única ideia. Ela se ramifica muito, mas todas partem de um mesmo princípio. Enquanto alguém responde aí, pastor Alberto Bahia, deixa o senhor falar aí. O ovo de Páscoa. deixa eu falar com você. Com o passar do tempo, muitas coisas vão surgindo, outras vão saindo, vão chegando. Por exemplo, hoje, um exemplo bem claro aqui agora. Há anos atrás, eu quando era criança, tinha uns contos que era o seguinte: quem bebeu leite, Minas Gerais tem muito disso, você é mineiro sabe que tem isso. Quem bebeu leite não pode comer abacate. Ou manga. Quem bebeu leite não pode comer manga, não pode comer abacaxi. Então são coisas que surgem. Como é que surgiu essa questão de quem bebe leite não pode comer manga? Você sabe como é que surgiu isso? Mas eu ouvi dizer que nas fazendas mineiras que produziam muito leite, tinha também muito pé de manga. E os escravos comiam. Os escravos comiam das mangas para saciar a fome, e os senhores, donos das terras, para proibir o escravo de tomar o leite, ele dizia que se tomar o leite após comer uma manga, ou vice-versa, morre. É porque a gente ri pela loucura daquela época. Como é que alguém cria uma história dessa? Você pega a manga, bate junto no leite, dá uma vitamina, uma delícia. Mas na época não tinha como bater a manga. Não, naquela época. Não. Mas até hoje tem gente, não, eu tomei leite, não posso. Até hoje tem isso. Então a questão do ovo é o seguinte, então não tem uma verdade absoluta, mas assim, o ovo foi colocado dessa forma. Mas do ano 1300 ao ano 1900, era muito comum as pessoas mais importantes, os reis, presentearem as pessoas, honrarem as pessoas presentes, e uma dessas formas era um ovo. Às vezes um galinho, um ovo de um avestruz ou qualquer tal, e eles pintavam esse ovo, faziam um detalhe nesse ovo. Com o passar do tempo, eles foram melhorando esse ovo, faziam um ovo de madeira, meu irmão Tiago, ovo de pedra, fazia ovo de prata, de ouro, enfim. Dependia da vontade da pessoa. Quando a pessoa tinha muita vontade, ele fazia um ovo mais nobre, né? E a pessoa com mais dinheiro fazia um melhor. Mas eles usavam o ovo. Então, a ideia do presentear com o ovo vem dessa época, de 1300 a 1900. Mas aí, no ano de 1700, os franceses inventaram o tal do ovo de chocolate. Eles inventaram o ovo de chocolate, né? E aí passaram a presentear as pessoas com ovo de chocolate. E o pessoal mordia no ovo de chocolate e não tem como não gostar. Quem é que não gosta de chocolate, né? A Costa Sabrina disse que acredita que o ovo surgiu como uma questão de fortalecimento do capitalismo. Pelo menos hoje é. Hoje a Páscoa a Sabrina, é isso mesmo. Páscoa é uma coisa meramente capitalista. A Sabrina tem uma parte de razão. O ovo surgiu como presente, mas depois viu a oportunidade de vender o ovo de Páscoa, e
Porém foi. Mas e o coelho? Como é que entra nessa história, pastor? Se o coelho e ovo tem a ver uma coisa com a outra, como é que surgiu isso? Pastor, eu fiz uma pesquisa aqui e eu encontrei sobre uma deusa, Astará. esqueci o nome dela, chamada Ostera. Era. Ostera. A deusa alemã. Ela é uma deusa Alemã alemã. é anglo. Ela é germânica. Enfim, eu vou lembrar o nome. Essa deusa Ostera, existem várias histórias. Diz que ela gostava muito de coelho, e na época do inverno, o coelho fica na toca, fica escondido. Então ela não conseguia achar coelhos. Então essa deusa Ostera, segundo a lenda, ela transformou um pássaro em coelho para ter o coelho sempre perto dela. Mas como de origem era um pássaro, ele começou a botar ovos. Então a origem, alguma história passa por aí. A outra história dos ovos passa... Deixa eu só ler um comentário aqui da Clemência. Diz que eu acho que o ovo de Páscoa surgiu somente para agradar e alegrar as crianças, sem falar que tem muitos jovens que gostam também de chocolate, e o coelho surgiu somente para complementar. Na verdade, Clemência, o coelho, ele é bem mais antigo do que a história da Páscoa judaica. Essa deusa Ostera, ela, como eu disse, ela gostava muito de coelho. Então, como na época do inverno o coelho sumia, ela pegou e transformou um pássaro em coelho, e este pássaro começou a botar ovos, porque de origem ele era um pássaro. Então, vamos imaginar assim, por dentro ele era um pássaro, por fora um coelho. Isso é uma lenda, viu, meu irmão? Isso é uma lenda, é uma história. E esse coelho começou a botar ovos. A outra questão aí é que tanto os celtas, como os gregos, como os egípcios e os fenícios acreditam que os ovos são um símbolo máximo da vida, da vitalidade. Por isso que eles são sempre muito coloridos. Por que o ovo é símbolo de vida? Porque você pega um ovo simples qualquer, e dali surge uma galinha, surge um vívere qualquer que serve para alimento, né? Então ele é um símbolo da vida que pode ser carregado. Tanto é que tem uma história indiana que acredita, dentro das várias ramificações daquele panteão de deuses lá, ele tem uma história que fala que a Terra foi criada através da eclosão de um ovo, onde o céu seria a parte mais leve do ovo, seria a clara, e a Terra seria a gema. Então, o ovo tem todo um histórico no mundo com relação à vida, a procriação, a Lux Gloria, que seria o final do inverno e o início da primavera lá no sul, no norte do mundo, né? Ele tem muito a ver com isso, porque agora, por exemplo, em 20 de março começou a primavera no hemisfério norte, lá em cima. Começa a primavera lá. É onde as pessoas acreditavam que os ovos eram responsáveis por trazer a primavera. Porque com a chegada da primavera, os animais que estavam intocados, que estavam dormindo, começavam a aparecer, a vida começava a florescer. E muitos ovos eram vistos nisso aí. Então o ovo entrou na história como um símbolo de vida. Então, em tese, é isso. O ovo entrou na história como um símbolo de vida. Se a gente pegar a primavera aqui no Brasil, nós vamos chegando à primavera aqui no dia 22/9. Então nós comemoramos algo que seria comemorado dentro de um contexto no hemisfério sul, trazendo para o hemisfério norte. Porque aqui nós temos a primavera no dia 22/9. Nós estamos comemorando a primavera em abril. E lembrando que a ideia do ovo e do coelho era para comemorar a primavera, a chegada da primavera. Essa deusa Ostera é uma deusa que é o símbolo da fertilidade, é o símbolo da produção. E tem, dentro do pensamento deles, tem tudo a ver com a primavera. Não se faz plantações no inverno, não se faz colheita no inverno. Procura-se fazer isso
na primavera, que o próprio nome diz. Primavera é a época colorida, a época das flores, não é isso que a gente coloca? É quando as flores começam a desabrochar, os campos ficam verdes, porque no inverno ficam queimados pelo frio, no inverno fica queimado pelo... O sofrimento do inverno acaba com a beleza do campo, vamos colocar assim. Então a primavera ela vem trazendo isso aí. Aí o desvio histórico da Páscoa com tudo isso que eu falei, do ovo de Páscoa, da deusa Ostera, que era louvada com este ovo, esse detalhe histórico que o senhor colocou aí sobre presentear alguém com o ovo de Páscoa, esse detalhe histórico, ele era muito feito, mas em homenagem à deusa Ostera. Aí quando a gente vai para 300 depois de Cristo, com aquele imperador Constantino, e quando ele viu que o seu império estava por dividir, o que ele fez? Ele pegou a maior religião, ou a religião em crescimento da época, e agregou essa religião ao Estado. O problema é, como é que eu vou fazer com que todo mundo aceite ser cristão? Aí ele partiu para aquilo que nós conhecemos muito bem, chamado de sincretismo religioso. Então ele começa a trazer para dentro do cristianismo datas e comemorações pagãs para dentro de um calendário chamado calendário romano. Então você pega aí a festa do carnaval, ela não é cristã, ela é pagã. A festa da Páscoa, ela é da deusa Ostera. A da Páscoa não, a festa da primavera, ela é da deusa Ostera. Então pegou a festa da primavera e trouxe com o nome de Páscoa. Então aqueles que adoravam a deusa Ostera podiam agora adorar a deusa Ostera mesmo sendo cristão. Porque em tese o cristianismo não aceita outros deuses. Inclusive, então só para finalizar aqui te passando a palavra, pastor, o Constantino foi lá e deu um sincretismo. Ele trouxe festas pagãs para que o pagão pudesse continuar com a sua cultura pagã dentro de uma religião universal chamada a religião do Estado, né? Quando Constantino cristianizou o Império, o que é isso? Porque, na verdade, nós somos chamados para evangelizar. Levar as pessoas a entender o Evangelho de Cristo e as pessoas espontaneamente se aliançam com Jesus e nessa aliança as pessoas se tornam cristãos. Isso aí é evangelizar. Cristianizar, o que é? É você pegar uma roupagem de cristão e vestir a pessoa. Ele não conhece a Cristo, ele não serve a Cristo, ele não se interessa pelas coisas de Cristo, ele não tem relacionamento com Cristo, ele é cristão. Ele foi cristianizado. E Constantino ele se cristianizou e, exatamente, consequentemente, cristianizou as pessoas, os povos. E com isso, o que aconteceu? Para ganhar a simpatia, por exemplo, você chega num ambiente mudando tudo, você não é bem visto. Então, o cristianismo foi pegando e foi, entre aspas, o cristianismo, né? Que não foi bem. O cristianismo de Constantino foi chegando, foi se amoldando, foi se ajustando com as culturas. E na Alemanha, essa deusa Ostara, ela tinha uma festa que era da primavera, que coincidia com a Páscoa. Então, o que fizeram? Eles juntaram as duas. Você vai na Alemanha hoje, se você for lá hoje, ou melhor, se você for semana passada, né? Semana todinha chamada Semana Santa. Sábado, a morte de Cristo. Ou melhor, sexta-feira, a morte de Cristo. No domingo, a ressurreição de Cristo. Na segunda-feira é feriado. Você pode ver que na Europa, segunda-feira é feriado na maioria dos países. O que é isso? É o dia que lá a Páscoa é chamada de Ostara. Então, a deusa Ostara, ela é honrada na segunda-feira pós o Páscoa. Que eles chamam de Páscoa. Chama tudo de Páscoa. Mas, na verdade, é uma festa pagã que se misturou com a Páscoa cristã, né? Isso da Igreja Católica, do Império e tudo mais. Então, o que aconteceu? Nós permitimos a mistura
né, o sincretismo religioso. E aí entrou essas coisas da Páscoa. Mas interessante, pastor, que lá na Europa faz todo sentido comemorar a primavera agora, porque agora começa a primavera lá. Ou já começou em março, né? Em 20 de março, esse ano começou a primavera lá. Então eles estão no início da primavera e comemorou a Páscoa lá. Se a gente trouxer a história das festas para o calendário brasileiro, a gente verá que as comemorações estão fora da nossa realidade. Por exemplo, não se comemora o início da primavera Nós estamos em que época do ano que eu não sei? Estamos no final do verão, né? Um pastor amigo seu aí, o pastor Nimar aí, ó. Meu cunhado que entrou aqui, ó. Elimar Felipe. Um abraço, Elimar Felipe. Meu cunhado, pastor Elimar Felipe. Glória a Deus. Então, pastor, então para eles lá, faz todo sentido comemorar a Deus austera. Agora a questão é que nós estamos agregando isso, e alguns até dentro das igrejas, alguns pastores dentro da igreja, fazendo simplesmente uma adoração a Deus austera, com a roupagem, como o senhor disse, não é o evangelho, é cristã, como é que fala? Como é que você usou a palavra aí? Cristianizou. Cristianizar. Cristianizou a pessoa. Raquel, um abraço, Raquel. Então isso aí eu separei aqui, pastor, algumas imagens da deusa austera. Ela com sim, por favor. Eu consigo pegar aqui, olha aí. Olha só ela aí. Ó. Com o coelhinho dela. Olha só. Sempre com coelho. Mostra ela com coelho aí, pastor. Todas elas têm coelho. Todas elas, ó. Olha lá. Ó. Todas elas com coelhinho no braço. Mostra uma que dá para ver. Isso, dá para ver o coelho direitinho. Isso. Olha o coelhinho aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Isso. Entendeu? Olha lá ele aí de novo. Com os presentes. Então pastor, essas coisas entram na nossa cultura e é difícil a gente sair disso. É difícil a gente sair. Verdade. É como os nossos jovens que fazem faculdade. Eles vão lá e estudam sobre o Big Bang. O nada explodiu e fez tudo arrumadinho do jeito que está. Pelo amor de Deus. O Ariano Suassuna foi um grande sábio do Brasil, um homem assim, que não teve muita mídia, mas era um camarada assim, não sei se você chegou a conhecer ele, Ariano Suassuna, que faleceu tem uns 4, 5 anos. Era um gênio, um cara um gênio. Ele falava o seguinte, ele era palestrante, saía pelo Brasil afora, assim, que para crer em Deus, você precisa ter fé. Concorda, pastor? Concordo. Você não crer em Deus, você precisa ter muito mais fé. Porque para você explicar esse monte de coisa com Big Brain é complicado. É complicado, tem que ter muita fé mesmo. Mas para a gente encerrar, para não ficar muito demorando, né? A Páscoa ela tem a sua origem com os judeus e com o tempo ela perdeu a sua essência. Páscoa não é... Você pode comer chocolate, ou gosta de chocolate, não é para você comprar ovo de Páscoa, homenageando a Deus Austara, não é esse tipo de coisa. Páscoa não é festa de coelho, exaltando a divindade de fertilidade, não é nada disso. Páscoa é trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que morreu por nós, para trazer a marca do teu sangue sobre nós, para nos dar livramento. Isso é a Páscoa. Pastor, eu recebi uma pergunta, eu vou ler a pergunta aqui e vou deixar o senhor respondendo. A pergunta eu recebi antes da live começar. Miquel Pérez chegou aí, minha sobrinha, né? Milena, minha ovelha. Amém. Então, eu recebi uma pergunta antes da live começar e eu vou fazer a pergunta e vou deixar o senhor responder aí. Não faz pergunta difícil, não, tá, pastor? A Áurea Bahia, minha irmã, entrou. Ó, tem mais pastores, Te amo demais, minha irmã. Tem mais pastores nos assistindo. Eu vou fazer a pergunta e eu vou deixar aberto aí para os demais irmãos, meu cunhado, o pastor Elimar Felipe, o pastor Fernando, o pastor Eduardo, que estão nos assistindo, para eles também responderem aí, tá? Se a Páscoa era uma festa judaica,
A pergunta é, e ela foi finalizada, não, concluída, não, cumprida em Cristo, Transformado. pois Cristo é o nosso coelho, é nosso Cordeiro Pascual, falei até coelho, ó, misericórdia. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, se a Páscoa foi cumprida em Cristo, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascual, hoje comemoramos a Páscoa ou não? No meu entendimento, não dá para comemorar, mas no meu entendimento, sim. No seu entendimento, a gente comemora a Páscoa. Comemora da maneira meio errada, mas comemora. Mas deveria comemorar da maneira correta. Deveria ser do jeito que Jesus fez com o seu discípulo. Como é que ele fez com o seu discípulo? Ele sentou com o seu discípulo e eles fizeram a reflexão junto, agradeceram a Deus pelo livramento. No meu entendimento, deveria fazer a mesma coisa. Cordeiro, matar o cordeiro, eu gosto demais de carne de carneiro, gosto demais. Temperar com ervas amargas, faz do mesmo jeitinho que eles fazem. Pão água, pão sem fermento, mesma coisa. Pastor, eu estava pesquisando e vendo algumas questões sobre isso aí. Comemorar a Páscoa hoje não seria a ceia? O momento da ceia? Poderia também, pode ser, você pode dizer que é assim, mas a Páscoa em si, no meu entendimento, é uma data específica de Páscoa. Né? Que a ceia faz uma alegoria, tem uma ligação com Páscoa, não resta dúvida. Tanto é que Jesus toma e fala, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele faz uma ligação em uma com a outra. Mas daí dizer que a ceia é a Páscoa, eu acho que é um pouquinho de exagero. Enganado, mas eu acho que é um exagero. Pois é, pastor. E o senhor comeu ovo de Páscoa esse ano? Rapaz, não comi. Não comi. Mas eu gosto de chocolate, eu gosto. Eu também gosto, mas não estou podendo comer açúcar, é difícil. O chocolate. Eu também. O chocolate é muito bom. Ah, pastor, muito bom. Eu não me sinto bem. Assim. Não é que eu não como. Pastor, não falo isso não. Eu sei que tem um ritual, tem uma consagração que às vezes até quem faz não sabe. É como, por exemplo, quando eu era criança, meu tio me levava, ele ia no Ascendino Paulino, que era o lugar do Pemba, do Centro Espírita. E lá a gente comia aqueles troços, nem sabia que estava comendo. Né? Fazia a comida de graça, porque fazia as oferendas para os orixás, para os caboclos, sei lá para quem, e dava comida para a gente comer, não sabia que estava comendo. Moço, se você fosse num lugar desse, ou se alguém trouxesse comida lá do Centro Espírita, você comeria? Comer, pastor. Essa galinha matamos lá, oferecer para manjar, então você comeria? Rapaz, eu oro em cima daquele trem, passo para dentro. A maioria é consagrado, não é consagrado, eu não vou comer. Então, o ovo de Páscoa, ele é mais ou menos consagrado para essas entidades aí. A Bíblia fala que se me oferecer uma coisa para comer, não é para nem perguntar, né? Se eu não sei o que é, eu vou comer. Se eu sei que é, eu vou evitar, óbvio. Mas se eu não sei se é ou se não é consagrado, eu... Pastor, se eu não sei, eu estou na inocência. Estamos chamando aqui para comer um soufflé. Ô, meu pastor, eu quero agradecer. Você tem algo a mais para acrescentar aí, pastor? Não, quero só agradecer quem participou com a gente. Nós não fizemos isso aqui para aparecer, não tem essa vaidade, não tem essas coisas. É para a gente aprender um com o outro, interagir com as pessoas, principalmente nesse momento de quarentena, que a maioria de nós nem na rua está saindo. Acho que não precisa tanto, né? Mas tem gente que quer ficar escondido. Acho que tem um jogo da mídia. O problema passou do limite de saúde, passou para o campo da política, e a gente tem que ter percepção para entender isso, que não é mais saúde, já é política, né? Então, passou um pouco do limite, e isso desespera as pessoas. Entenda bem, quando nós temos a marca de Cristo, a morte passa além. A história não mata nós, não mata. Porque Deus trouxe isso. Não foi para nos matar. Isso foi trazido por Deus.
botar um freio na humanidade. O carnaval está chamando Jesus de gay. Jesus é bicho assim, senhor. Está tudo registrado. Estão pegando, fazendo desfile Sapucaí, humilhando a Cristo, desfazendo a Cristo. Entenda bem, Deus tem que botar um freio. Esse povo precisa entender. Existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu que está vendo tudo. Você pode até não obedecer, mas você não pode blasfemar dele, não. Você não pode desonrá-lo como as pessoas não fazem, não. Deus tem que ser honrado. E essa epidemia serve para que as pessoas entendam que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Ninguém se pensar que é poderoso. O que tem de primeiro-ministro, hoje o governador do Rio de Janeiro, o Whitson, está com Covid também, está lá com Covid. O da Inglaterra, o primeiro-ministro, Boris Johnson, está também. Para entender o seguinte, quem tem o governo não somos nós, é Deus. O governo está nas mãos dele, nós estamos debaixo da autoridade dele. A misericórdia do Senhor é aquela que nós temos. Amém. Eu estava conversando hoje, pastor, com um pastor lá do Rio de Janeiro, e ele me falou um negócio interessante. Ele disse que também lá no Rio tá muito fechado, tá tudo fechado também. Enfim, tá muito. Ele me falou uma coisa que é interessante. Ele disse que toda vez que tinha algum problema, toda vez que tinha alguma provação, alguma dificuldade, lá no bairro onde ele morava, as pessoas procuravam a igreja. Sabrina está mandando deixar marcada a próxima live aí. Já anotei aqui, ó. Próxima live, terça-feira que vem, às 20 horas. 20 horas, meu horário. Eu farei uma com um convidado, se o pastor Alberto Bahia também assim o fizer. Não, mas, hein, pastor? Parceiro, nego, parceiro. Parceiro é parceiro. Outra coisa. Pastor Alberto e... Não fazer um tema? E ouvintes. Hein, pastor Alberto? Só concluindo aqui. Aí o pastor falando comigo que... Pastor Dinho, falando comigo que sempre que tinha algum problema lá naquele bairro onde ele mora, onde a igreja se localiza, as pessoas procuravam a igreja. E agora a igreja está fechada. E ele viu que agora as pessoas não estão procurando a igreja somente, estão procurando Deus. Né? Isso é mais interessante. Então vamos trazer isso para a nossa realidade. Sempre que tinha algum problema, muitos procuravam a igreja, pois nela viam a possibilidade de se encontrar com Deus. Hoje, a grande maioria das igrejas estão fechadas. E quem quer, procura Deus. Né? Deus, ele vai além das fronteiras, ele vai além de parede de igreja. Deus é Deus. Eu complemento com Jeremias 23, quando ele diz: sou eu apenas Deus de longe? Não sou também Deus de perto? Esconder-se-ia alguém da minha face de modo que eu não veja? Então, Deus é Deus. Ele não é Deus de ser achado somente em igreja. Ele é Deus. É óbvio que o local da igreja é o local onde nós praticamos a comunhão, onde nós adoramos em comunhão, que é um reflexo do que vai ser no céu. Nós vamos ter o louvor, esse negócio gostoso que tem aqui na igreja e tal. Isso é eternamente nos céus, né? Eternamente louvando e glorificando a Deus no céu. Pelo menos assim eu creio. A gente pode fazer um debate escatológico uma hora. Mas, pelo menos assim eu imagino, que eu quero crer que será assim. Então aqui na Terra a gente tem uma prévia do que será a eternidade. Eu imagino e quero crer que a igreja é importante nas nossas vidas, como diz em Hebreus 10, 25, não deixar de congregar, como é costume de alguns, mas nós estamos vendo um momento. E falta 25 segundos para acabar a nossa live. As pessoas estão procurando Deus. Graças a Deus por isso. Pastor, falta 20 segundos para acabar a live. Fique na paz. Um abraço. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Terça-feira, às 20 horas. Estaremos juntos em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.